Então, o senhor pintou ali um céu de brigadeiro do governo do seu pai, de respeito ao Supremo Tribunal Federal, amplo apoio popular, onde ele chega agora ele é recebido como uma estrela. Então, por que ele perdeu em 2022? E mais, as investigações da Polícia Federal mostram a articulação de um golpe de Estado para ele se manter no poder, com delação do Mauro Cid, que era o braço direito dele, com a confirmação de comandantes das forças que foram nomeados por ele, com documento de minuta golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, esses são os dois pontos que eu gostaria de entender. Por que ele perdeu e por que as investigações da Polícia Federal apontam para provas consistentes de que ele agiu para permanecer no poder. Ô Bela, se eu quiser te vender um terreno na Lua agora, você vai aceitar? Você vai comprar? Você vai acreditar em mim? Não. Por quê? Porque isso é um crime impossível. Na faculdade de Direito, esse é o exemplo básico que um professor dá. Olha, quando é um crime impossível, não há crime, porque não tem um ser humano que vai acreditar que vai cair num golpe de eu querer te vender um terreno na Lua. Essa narrativa de tentativa de golpe no 8 de janeiro é um crime impossível. Como é que um presidente da República vai dar um golpe? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. 8 de janeiro aconteceu. Então, vocês querem me convencer de verdade que ia sentar uma daquelas pessoas que cometeram os atos de vandalismo na cadeira de presidente da República e ia começar a dar ordem a todo mundo cumprir. Não, ninguém acha isso, senador. Mas, e até essa articulação... Se tem um golpe de Estado, quem ia sentar naquela cadeira de ditador, que não é não, ditador essa articulação que eu digo... Eu vou chegar lá, Bela. Então, assim, não tem uma lógica em cima disso. Se você lembrar, olha como foi a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Seu pai não admitiu a derrota, inclusive o senhor tentou convencê-lo. Eu vou concluir respondendo também a primeira parte da pergunta. Eu quero responder essa última parte da sua pergunta. Então, é um crime impossível. Se vocês lembram, o presidente Bolsonaro, antes de deixar a presidência da República, ele, atendendo ao pedido do Lula, nomeou os 3 comandantes de força do Lula. O comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, escolhidos por Lula, foram nomeados ainda no governo Bolsonaro. Como é que alguém que quer dar um golpe vai trocar os comandantes de força, achando que em algum momento vai retomar o poder, vai ser o Estado? Uma outra pergunta aqui, qual seria o meu papel nesse governo golpista? Eu sou senador da República, eu sou filho do presidente, eu ia querer ter um privilégio, Vera, de participar de um possível golpe desse. Qual o papel? Nenhum, nunca houve essa conversa dentro de casa, fora de casa. O que se discutia... Os militares estão mentindo? O que se discutia, Bela, era o que apareceu agora, a tal da minuta de estado de sítio. Né? Como é que é o estado de sítio? O presidente convoca um conselho, nesse conselho participam ministros, participa o presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da oposição na Câmara, líder da oposição no Senado. Você imagina se o Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros sentados num conselho desse opinando sobre um possível estado de sítio. Para aí eles vão sugerir algo ao presidente. O presidente manda para o Congresso Nacional que vai decidir se faz um estado de sítio ou não. Está muito, mas muito longe dele ter o domínio final de fato de ter pensado em iniciar um processo, se é que se discutiu alguma coisa. Nós estamos discutindo lá agora, Vera, a PEC para colocar um mandato de ministro do Supremo. Mas daqui a pouco a gente vai ser acusado de ser golpista, que nós queremos dar um golpe no Supremo Tribunal Federal. Não, isso está escrito na Constituição. Qual o problema de se discutir, se é que isso foi discutido? Eu vou responder essa primeira parte da pergunta, porque é que ele perdeu a eleição. Eu não vou nem tratar, Vera, dessa questão de urnas eletrônicas. Mas faço aqui uma ressalva, que enquanto o TSE não colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando do resultado das urnas. Mas não quero tratar disso. Agora, é inegável o que aconteceu no processo eleitoral. O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições, ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula, de forma prévia, na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula ele é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, com Furnas, que é tudo fake news, é tudo discurso de ódio. A gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores. Mas e as medidas aprovadas no Congresso não pesaram ao contrário? A gente não podia falar um monte, foi censurado de falar um monte de coisa. Vocês vão lembrar do radiolão.
Aquilo que nós fizemos, pegamos uma empresa respeitadíssima no mercado, que faz levantamento de audiência, inclusive para várias empresas privadas no Brasil inteiro, para rádio, para televisão. Cabia a nós, partido, indicarmos os indícios que nós achamos que estavam burlando a equidade na competição no processo eleitoral. O que aconteceu quando nós pedimos que fosse investigado? Não só nega, como multa a gente. Quer dizer, será que se as pessoas tivessem acesso a essa informação e grande parte das propagandas eleitorais nossas não foi ao ar, coincidentemente, na região Nordeste, muitos eleitores teriam estado mais atentos e votado em Jair Bolsonaro. Mas o ministro Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações à época, fez a coletiva para falar desse caso e no dia seguinte pediu desculpas e voltou atrás. Ele ficou com medo de bancar o que ele tinha visto. E eu te falo mais. Ele tinha, sim, que ter insistido, não por birra, não para bagunçar processo, nada disso. Nós queríamos só que fosse investigado. A gente não teve o direito de apresentar indícios para que o maior interessado em combater uma fraude nas eleições, que sem dúvida alguma é o TSE, pudesse apurar para saber o que aconteceu. Nós não tivemos nem essa oportunidade. Então, assim, eu quero aproveitar para desfazer uma grande injustiça que acontece hoje, porque muitas pessoas botam na conta da deputada Carla Zambelli o Bolsonaro ter perdido a eleição por causa daquele fato que ocorreu 1 ou 2 dias antes das eleições. Isso. Te reafirmo aqui, a Carla sempre foi uma parlamentar 100% alinhada conosco, uma pessoa correta, uma mulher batalhadora, já passou por muita dificuldade na vida, uma das mais bem votadas do estado de São Paulo na história das eleições, e não foi isso que interferiu nas eleições. Indiscutivelmente, o processo eleitoral é que pesou muito mais nos resultados das eleições do que, sem dúvida alguma, fatos isolados. Para a gente fechar a roda antes